Obrigado. Olá pessoal, bom dia. Legal estar com vocês aqui. Falar sobre velocidade das mudanças, né? No meio de autódromo realmente é muito legal. Mas é bom a gente entender que mudanças não é só velocidade. Quando falamos de mudanças, eu acho que um dos atributos hoje é realmente a velocidade, né? Mas nós temos outros atributos que também nos trazem uma reflexão sobre mudança. Além da velocidade, a gente tem que entender que as mudanças hoje são mais intensas e também são simultâneas. Ou seja, é como se a gente estivesse num lago jogando pedras muito pesadas nesse lago. Isso vai gerar várias ondas concêntricas. Isso seria, de repente, uma intensidade da mudança. Agora, imagina um cenário onde tem pessoas jogando pedras uma atrás da outra, rapidamente. Essa é a velocidade das mudanças. Imagina, então, um monte de gente jogando um monte de pedra ao mesmo tempo no mesmo lago. Essa é a simultaneidade das mudanças. Agora, imagina que o lago é outro. O lago hoje é diferente de antes. O lago hoje é o que a gente chama de mundo VUCA, né? Ou então, que a gente poderia traduzir como mundo VICA. O mundo hoje ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então imagina essa mistura em que vivemos, um mundo complexo, volátil, incerto e ambíguo, num horizonte de mudanças que são rápidas, velozes e simultâneas. Então nós só temos uma saída, ser diferente todo dia. Não tem como mais ser igual. Mudar é um atributo constante. Tanto que muitas pessoas, às vezes, quando escutam a gente falar isso, perguntam assim, mas mudar tem risco, professor? Mudar tem risco? A resposta é uma só, mudar tem risco. Lógico que mudar tem risco. Mas nesse mundo VUCA, posso garantir a vocês que fazer o mesmo é mais perigoso do que tentar o novo. Tentar o novo é uma condição de sobrevivência. Tanto que até um tempo atrás a gente poderia garantir que inovação era uma vantagem competitiva. Hoje eu posso garantir que inovação é uma necessidade competitiva. As coisas estão mudando tanto que fazer o mesmo é perigoso. Agora, é claro que a gente precisa se adaptar, entender a necessidade da mudança e buscar essa mudança. Eu me lembro que o meu primeiro emprego, o meu primeiro emprego formal, de carteira assinada, foi como radialista. Eu trabalhava numa emissora de rádio. E naquela época eu era discotecário. Discotecário é o cara que guarda os LPs, os vinis nas prateleiras. A emissora que eu trabalhava tinha 40 mil vinis, era um trabalho, quase um serviço de preso. Ficar o tempo todo guardando vinis, mas era um trabalho que eu gostava. E eu fui dar uma sugestão uma vez para um locutor que trabalhava na rádio, há muitos anos, sobre algo que ele deveria fazer no programa de rádio dele. Eu não me lembro bem o que eu disse a ele, mas eu lembro que ele me respondeu e que eu falei na sequência. Eu lembro que eu dei uma ideia, ele ouviu e falou para mim assim, Marcelo, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem o quê? 6 meses de experiência. Eu tenho 15 anos de experiência. Vocês certamente entenderam o que ele quis dizer, né? Do tipo, fica na sua, quem é você para me dar uma sugestão? Eu imediatamente respondi a ele de maneira bastante reativa, da seguinte forma. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem 15 anos de experiência ou você tem 1 ano de experiência repetida 15 vezes? Vocês entenderam o que eu quis dizer para ele, né? Certamente ele não entendeu, porque ele continua meu amigo até hoje, a gente conversa numa boa. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que muita gente vê a experiência como um fator de sucesso. Ou seja, aprendi de um jeito e continuo fazendo. Gente, está 15 anos atrasado. Se você tem 5 anos de experiência, 10, 20, 30 que seja, você só pode se orgulhar disso a partir do momento que você tem a capacidade de aprender o novo. Mas algo mais difícil, a capacidade de desaprender o velho. Isso é mais difícil. Desaprender o velho é muito mais complicado do que aprender o novo, porque isso tem que fazer com que a gente abra mão das nossas velhas certezas. No mundo VUCA, as certezas não são tão certas como antigamente. Agora, eu posso dizer para vocês o seguinte, uma frase que nós professores muitas vezes falamos, e eu falei muito tempo para os meus alunos, a seguinte frase, quem faz sempre as mesmas coisas tem sempre os mesmos resultados. Essa frase funcionava até um tempo atrás. Eu diria para vocês que a frase hoje é, quem faz sempre as mesmas coisas tem sempre resultados piores. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar nas empresas, no caso da rádio, só tinha um computador para todo mundo, assim. E a gente tinha que usar um artefato arqueológico chamado disquete. Talvez você se lembre qual foi o maior fabricante de disquete do mundo. Verbatim, ou Verbatim. A Verbatim, ela faliu fazendo bem feito aquilo que ela tinha condição de fazer. Ou seja, ela faliu fazendo disquete. Por quê? Porque o mundo não queria mais disquete. O mundo não sabia o que queria. Queria mais capacidade de armazenamento. Surgiu o CD virgem. Verbatim quebrou. Certamente o maior fabricante de CD virgem deveria ser a Verbatim. O maior fabricante de pendrive deveria ser a Verbatim. Quem deveria estar fazendo armazenamento em nuvem deveria ser a Verbatim. Mas não, ela insistiu nas mesmas fórmulas. Esse é o risco. Tem um livro bem interessante do Jim Collins. O Jim Collins ficou muito famoso com 2 livros, né? Feitas para Durar e Feitas para Vencer. Mas um livro mais novo dele, mais recente, se chama Como as Gigantes Caem.
Eu vejo esse livro como um pedido de desculpas, assim, onde ele me explica, né, por que as empresas quebram, mesmo estando muitas vezes nos outros livros dele. E ele chegou num conjunto de 5 ações, 5 coisas que fazem as empresas quebrarem. Mas qual que é a gênese disso? Insistir em velhas formas. Apego a modelos de sucesso. Então a gente tem que estar sempre se desafiando. Eu acho que é esse o grande atributo para quem realmente quer ser diferente. Se desafiar, não se acomodar. Tenha certeza que nesse mundo disruptivo, o seu produto, o seu serviço, daqui a algum tempo não vai servir para mais nada. Surgirão outras coisas que vão ser melhor ou mais interessantes do que o seu produto, do que o seu serviço. Então, já que vão surgir coisas novas que vão quebrar a sua, que essa coisa nova seja a sua. Que você seja o primeiro a destruir o seu negócio para que ele possa se reinventar. Eu acho que isso é algo que a gente precisa fazer muito. E por isso que tem que ter também o quê? Coragem. Coragem é um atributo muito interessante. Essa coragem, essa ousadia de enxergar uma possibilidade. E essa capacidade de se adaptar. Eu costumo chamar de adaptabilidade proativa. Porque o que é se adaptar? É você ver um cenário e mudar. O camaleão é um ser adaptativo. Ele entra num outro ambiente de outra cor e muda de cor. Não é isso? Só que o camaleão ele tem uma adaptabilidade reativa. Ele precisa estar no novo ambiente para que ele mude de cor. Nós precisamos hoje ter adaptabilidade proativa. Ou seja, a gente precisa entender para onde vamos e mudar de cor antes de chegar lá. Ou seja, mudar em função das oportunidades e tendências. Porque qual é o melhor momento para mudar? É quando a gente não precisa da mudança. Quando a gente precisa da mudança, a gente já está atrasado. Qual é o melhor momento para cuidar da saúde? É quando você tem. Quando você não tem mais, se você for cuidar dela, vai ser uma mudança de comportamento reativa. Ou seja, haverão sequelas. E você vai ter mais trabalho para conseguir chegar naquilo que precisa. A mesma coisa, você não precisa ter o cliente reclamando, a crise chegando, você não precisa ter os problemas gritando para que você mude. As mudanças têm que vir da sua capacidade, da sua visão de oportunidades. Agora, como eu disse, tem que ter coragem. Ter coragem é um atributo importantíssimo. Há uns anos atrás, eu fiz uma mudança bastante interessante na minha vida. Eu era executivo de RH, deixei tudo para ser exclusivamente professor palestrante. Algumas pessoas falaram, pô, esse cara é louco, não vai dar certo de jeito nenhum, ainda estou trabalhando bastante para que dê certo. Mas eu fiquei com medo. É normal ficar com medo. E eu tive a oportunidade naquela época de receber um conselho, de forma indireta, de um cara que eu admiro muito. Quando eu fui aluno da Fundação Dom Cabral, hoje eu sou professor lá, mas quando eu fui aluno da Fundação, eu tive aula com o Mário Sérgio Cortella. E o Cortella me deu um livro dele, que ele nem sabia direito, acho que ele foi meio que iluminado a me dar aquele livro, que tinha ideias muito interessantes para o momento que eu vivia. Mas eu confesso para vocês que o que mais chamou a atenção, além do livro ser muito bom, foi um marcador de páginas que estava dentro do livro. E esse marcador de páginas tinha uma frase, um texto muito curtinho, de um filósofo russo chamado Fyodor Dostoiévski. O Dostoiévski, ele era do século XVIII, e ele é um escritor russo, um filósofo russo, e ali tinha um trechinho de um texto dele, que quando eu me deparei com aquilo e li, eu falei, caramba, acho que alguma coisa está falando comigo para que eu possa ter a coragem para essa mudança. Como eu não decorei, eu trouxe escrito bem rápido e curtinho a frase do marca-página para terminar e dizer para vocês qual é, tá? Dostoiévski disse o seguinte, somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência das certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Bom, que a gente possa ter sempre coragem, força, sonho, determinação e liberdade para poder voar. Obrigado, viu, gente? Obrigado, gente.